Boa noite a todos. Na Católica não tinha memória suficiente para rodar o projeto, aqui na minha máquina tem, então a gente vai rodar aqui e mostrar como é que funciona. São dois terminais, um para o back-end, que é a LLM e a RAG, e um para o front-end, que é essa interface visual aqui parecida com o ChatGPT, onde você consegue falar com a LLM. As duas questões interessantes do projeto, um é a RAG, você pode ligar e desligar ela a cada pergunta que você faz, e o outro é que ele tem suporte nativo para várias LLMs, quantas você quiser, na verdade. Então, quando eu só tenho o DeepSeek baixado na minha máquina, mas se você baixar a outra, é só entrar no app.py, colocar ela aqui nessa lista, tem umas já preparadas, e no Input Area também, e botar ela nessa lista aqui. Então, essa lista do input é o que vai aparecer aqui. E aí, cada pergunta que você faz, você pode escolher qual você vai usar. Se eu tentar usar uma que eu não tenho baixado, vai dar erro, então eu vou usar o DeepSeek. O jeito que ele funciona é que ele tem um prompt base, ele vai mandar esse prompt aqui para a LLM, que nesse caso é o DeepSeek. Esse context é a RAG, que eu já vou mostrar, e esse question é a pergunta que eu escrever aqui. Então, por exemplo, se eu escrever hello e desligar a RAG, esse context vai vazio, e a pergunta vai ser só esse hello, ele vai pensar um pouco e vai me responder, demora porque ele roda local. A RAG, o jeito que ela funciona, basicamente, a primeira coisa é você rodar o Data Ingestion, que é um sistema que vai pegar tudo que tem dentro dessa pasta data, que devem ser arquivos. Ele tem suporte para alguns arquivos, alguns tipos de arquivo diferentes, TXT, Markdown, HTML, PDF, etc. Você coloca tudo dentro da sua pasta data e ele vai separar cada um deles em chunks, então em pedaços de texto. Por exemplo, ele vai pegar o livro 1, que é gigante, e vai separar em vários pedacinhos de texto. Cada um desses pedaços de texto vai ser adicionado a um banco vetorial, usando esse embedding, então demora muito tempo. Cada um desses livros, na minha 4060, na minha placa de vídeo, está demorando 2 horas, então 6 livros demoram 12 horas. E ele tem um sistema nativo para dar um scraping na wiki, então você pode escolher quantas páginas, aqui tem 75, que ele faz um scraping e pega todos os dados da wiki do Dune, da wiki oficial do Dune no fandom, para você ter mais dados além dos livros. Ele não está treinado aqui na minha máquina com todos aqueles dados, porque aquilo lá ia demorar quase 24 horas, então eu treinei ele por umas 6 horas, mais ou menos, e deu 7.300 chunks, 7.300 nodes. Cada uma tem um valor no banco vetorial, que é o embedding, e tem um pedaço de texto. Quando eu faço uma pergunta com a RAG ligada, ele vai ver aquela pergunta, vai olhar todas as nodes do meu banco de dados e vai dar um valor, um score, uma pontuação para cada uma delas. Aí ele pega as 5 que tem a maior pontuação, você pode mudar esse número, a gente deixou como 5 porque é um valor bom entre performance e resultado. Então ele vai achar 5 que ele considera pelo sistema de score dele que mais tem relevância para aquela pergunta e vai pegar o texto delas e jogar aqui no context. Então o DeepSeek vai ter acesso a esse texto antes de responder. Aqui ele me respondeu. A gente já tem uma base para um sistema de feedback reinforcement, mas não funciona ainda. Eu vou deixar a RAG ligada e olhando esses aqui eu vou procurar alguma coisa interessante que eu possa perguntar para ele e que eu sei que ele vai usar a RAG de uma forma útil. Então... aqui, ó. A Jéssica estudou esse negócio aqui que eu não sei o que é. Vamos perguntar. Vamos fazer, na verdade, o teste já. Sem a RAG, eu vou perguntar se ela, em alguma vez, estudou esse negócio aqui. Sem a RAG. Então, ele não tem acesso a essa informação aqui. Tudo que ele tem acesso atualmente sem a RAG é o treinamento do DeepSeek R1. Então, que provavelmente não inclui isso, porque ele é um modelo mais leve, tem 5 GB só. Ó, ele falou que nunca. Então, agora eu vou fazer a mesma pergunta com o RAG ligado. Aqui ele está colorido porque ele tem Markdown. Então, se você quiser uma lista, uma tabela, alguma coisa, você pode pedir que ele consegue fazer e vai aparecer na tela bonitinho. Perguntando com o RAG ligado, aqui ele já falou, ele já achou e deu um retrieve nos 5 chunks que tinham maior pontuação. Provavelmente esse daqui é um deles. Aqui, ó. Antes ele falava que não, agora que ele tem acesso aos livros, ele fala que sim.
e fala quando que foi. Se eu clico aqui na Hag, então você pode ver que essa mensagem não tem a tag, essa tem a tag da Hag. Se eu clico aqui, ele já me dá as 5 sources, as 5 fontes. Cada uma tem um score, e tem esse é do livro 3, e tem uma do livro 1 também. E aqui tem a pontuação de cada uma, então 0.83, 0.82, 0.81, e aí todas as outras 7.300 estão abaixo desse 0.8012. Eu não sei se aquele... Não, aquele... Esse aqui estava aqui também, ó. Se eu... Aqui, ó. Então essa nodezinha aqui ele achou e trouxe como o mais importante. Aquele que a gente tinha visto que era esse... Eu acho que não, eu não tô vendo aqui. Então, não, tá aqui, ó, é o quarto. Então ele considerou que esse, que foi o que eu vi aqui e decidi fazer a pergunta, foi o quarto pedaço mais relevante. Então ele achou que esses 3 aqui tinham mais importância para a pergunta do que aquele. E ele manda todo esse texto para a LLM e ela usa isso, ó, para poder responder. O projeto está no GitHub, dá para rodar ele só dá para rodar ele local, na verdade. Como eu falei na sala, eu não sabia que era para hoje esse trabalho, então tá bem feio o nosso README, ele nem explica direito como é que roda. Depois eu arrumo isso, mas caso alguém que esteja vendo esse vídeo queira rodar local, tem um mini como rodar aqui que mais ou menos explica. Você vai precisar ter o Neo4j na sua máquina, você vai ter que ter o Ollama na sua máquina, e qualquer LLM que você quiser usar na sua máquina, é só vir aqui e colocar qual que você tem. E aí dá para rodar local e mandar para ele os arquivos que você quer e ele vai rodar. Ele está feito com o tema de Dune, mas você pode usar isso para qualquer coisa. É só colocar o que você quer. Se quer usar isso para ver leis, por exemplo, você joga as leis aqui nesse data e muda o prompt inicial. Fala, você é um advogado, tem informação sobre as leis e etc. E ele vai funcionar. E vocês podem vir aqui no nosso GitHub, dar estrela no GitHub, no nosso repositório. E se quiserem, vocês podem entrar no meu perfil e me dar sponsor. Tem um botão com coração aqui escrito sponsor. Vocês clicam, botam o cartão de crédito e vocês conseguem me dar dinheiro todo mês. Então, fica a dica aí a todos. E esse projeto, ele precisa de, pelo que a gente viu, mais ou menos 12 GB de RAM para funcionar. Então, se a sua máquina tem menos de 12 GB de RAM, provavelmente não vai dar para rodar ele. Se tiver mais, ele roda, só é um pouco lento, independente da máquina. E é esse projeto. Última coisa, para quem for rodar local, se você não quiser esperar as 12 horas para carregar todos esses livros dentro do banco de dados, tem 2 opções. Tudo que tiver dentro dessa pasta ignore vai ser ignorado. Então, se eu jogar, por exemplo, todos esses livros aqui, ele só vai considerar o livro 1 quando eu rodar esse Data Ingestion. E o outro é que se você for no Database Ingested Book 1 ele tem um CSV do livro 1. Então eu botei no banco de dados só o livro 1, exportei ele como CSV e coloquei aqui. Então você pode baixar esse arquivo CSV, abrir um banco novo, vir importar e botar ele, e aí você automaticamente já vai ter toda a informação do livro 1 sem ter que esperar 2 horas para ele ser separado em chunks e calculado, etc. A gente já tem o livro 1 pré-calculado aqui. E de resto é isso.